Cara, vamos lá, notícias nesse feriado. Exatamente, estamos chegando aqui para feriadão, né, nesta quinta-feira, mas tem notícia do Fluminense. A gente já abre aqui falando uma das notícias, que é a Conmebol multando o Fluminense pela condição do gramado, ainda em Fluminense Olímpia, tá? O Fluminense foi multado lá nas quartas de final. O Fluminense foi multado R$76 mil da premiação que viria da Conmebol para o Fluminense, ficaram retidos lá na Confederação Sul-Americana. Esse é o jogo em que o gramado estava naquele estado deplorável depois do jogo do Fluminense contra a América no sábado à noite e o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro no domingo de manhã. Vale lembrar, é sempre bom deixar claro, eu não nego a realidade. É bom deixar claro, foi só o jogo do Vasco que fez o gramado do Maracanã ficar ruim? Não! Foi! O jogo do Vasco contribuiu para que o gramado ficasse um pasto para o jogo contra o Olímpia? Sim! Essas duas coisas não se anulam, beleza? O gramado do Maracanã já estava ruim, o fato do Vasco jogar 12 horas depois do jogo do Fluminense e com uma chuva homérica, detonou o gramado de vez. Só bom deixar claro isso. O jogo contra o Internacional ainda vai ter alguma avaliação. Depois do giro de notícias, a gente vai falar sobre a possibilidade do André ficar fora de alguma coisa. É um problemaço, tá? Mais julgamento da Conmebol e outros assuntos. Seja bem-vindo, guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, dá essa moral aqui. Ah, detalhe, tá? Passa no OneFootball, cara. É um aplicativo de futebol em que tem, além dos lances ao vivo da Conmebol Libertadores, enfim, de todo esse pacote importante pro torcedor do Fluminense, tem muita notícia e dá pra você acompanhar hoje, lá no tempo real, o jogo do Brasil. O Brasil enfrenta hoje, deixa eu ver aqui, meu celular tá ali gravando, então não tem como ver no OneFootball o horário do jogo da seleção. Nossa, tá vendo como é que é difícil pesquisar no Google? Aqui, ó, Brasil... 9h30 da noite contra a Venezuela, lá na Arena Pantanal. Você, de repente, não vai acompanhar. Você tá acompanhando mais a seleção que eu sei por causa do Fernando Diniz, né? Brasil e Venezuela, o Brasil vai jogar em cima. O Diniz provavelmente vai botar 4-2-4, né? Agora que ele vai ter o Vinícius Júnior, vai manter ali o Rodrigo, o Neymar e o Richarlison na frente. Vai provavelmente de 4-2-4. Você quer acompanhar um pouquinho desse jogo ali, na hora, né? Saiu o resultado ali e tal. Baixa um futebol. Tem lá também essa parte lá no aplicativo. Beleza? O link tá aqui embaixo na descrição. Cara, vamos lá. Continuando aqui a questão, prometi que ia falar de julgamento, né, da Conmebol. Saiu uma matéria no GE. Globo falando sobre um problema possível com o André, que eu confesso que me deu o famoso medinho. Por quê? Eu até fui abrir aqui, não foi no GE. Globo. Foi no site, na CNN, né? Que é, hoje em dia, da Itatiaia, né? Aliás, é o contrário, né? A Itatiaia pertence à CNN, tudo lá dos menin. Qualquer parada, a Conmebol marcou uma audiência, uma matéria do Guilherme Abraão, marcou uma audiência para André, e o volante pode até desfalcar o Fluminense na Libertadores, na final da Libertadores. Segundo o Guilherme Abraão aqui, na notícia, o André, ele vai ser ouvido no dia 17, também conhecido Dia de Brasil e Uruguai, que ele vai estar convocado. É uma loucura, a Conmebol simplesmente marcou uma audiência com o cara no dia que ele tá jogando para a seleção brasileira. Mas vamos lá. Por que a Conmebol vai ouvir André? Porque no jogo entre Fluminense e Internacional, no Beira-Rio, no jogo do Beira-Rio, o André chutou um microfone que estava na área técnica do Colorado. É isso que está dito pela Conmebol. André foi enquadrado no artigo 11, parágrafo 2, inciso C, do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê os princípios de conduta dos jogadores. Qual é esse artigo? Artigo 11, parágrafo 2, inciso C. Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado.
André vai ser ouvido de uma maneira remota, ou seja, online, porque ele vai estar em Montevidéu com a seleção brasileira, né, para o jogo contra o Uruguai no mesmo dia. O Fluminense, internamente, está confiante de que André vai ser apenas multado e não tomará nenhuma punição severa. Eu acho que, nesse caso, faz sentido uma multa. De fato, né, a Conmebol multa tanta coisa. Faria sentido mais uma multa. Ele chutou um microfone, um patrimônio da Conmebol, não é uma ação com o jogador, enfim, todo aquele problema. Tô falando que eu concordo, tô falando que faz sentido de acordo com a quantidade de multas que a Conmebol dá. Mas não faz sentido uma sanção, né? O Comitê Disciplinar da Conmebol é muito pior do que o da CBF, então ele não prevê ali quantidade de jogos, nada disso. Fica a cargo da Conmebol. Não acho que caiba jogos de punição ao André, não. Mas, meu amigo, a gente tá lidando com a Conmebol, a gente tá lidando com uma confederação que deu 3 jogos de punição ao Marcelo por aquela infeliz coincidência, enfim, aquele infeliz acontecimento que teve o Marcelo com o jogador do Argentino Júnior. Então dá pra esperar tudo. Se o André ficar de fora dessa final por causa de um chute no microfone, é possivelmente o maior atestado de cartas marcadas da história do futebol mundial. Desculpa ser sincero demais, tá? Dia 17, terça-feira, a gente fica sabendo de mais coisa. Cara, vamos para outra notícia aqui, ainda relacionada à Conmebol. Isso porque a Conmebol, apesar da sua força e etc, 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 segundo o jornalista Vene Casagrande, que cobre o Flamengo, a Conmebol tentou fazer com que o Maracanã ficasse fechado para a final, né, da Libertadores, que era no dia 4 de julho. Tentou fazer com que o Maracanã fechasse por agora, no dia 15, 16. Só que o Flamengo foi contra, bateu o pé e não quis abrir mão de realizar o Flamengo e Vasco, o clássico que vai ocorrer no dia 22 de outubro, lá no Maracanã. E aí, com isso, ficou decidido que o Maracanã só ficaria sem receber partidas por 12 dias antes da final da Libertadores. Nesse caso, a Conmebol foi obrigada a aceitar. Não sei se é obrigada, né? Mas as pessoas contratadas pela Conmebol para dar aquela inspecionada no mercado falaram que não vai ser suficiente esses 12 dias para poder ter um gramado bom para a final do Libertadores, não. A Conmebol não gostou da postura do Flamengo e o Flamengo tá ferrado, hein? A entidade entende que o Flamengo poderia ser mais flexível e já o Flamengo entendeu que seria prejudicado demais ter que tirar o jogo contra o Vasco do Maracanã. Você vê que coisa, né? Assim, eu não vou nem... Cara, vou ser sincero aqui. O Flamengo não tá errado não, cara. O Flamengo não tem nada a ver com essa final. Bateu o pé, usa o estádio também. Assim, e por que eu tô falando isso? Eu vi alguns comentários, o Flamengo tá fazendo isso só porque não foi pro final. Cara, inverte as cartas, pô. Se o Fluminense estivesse abrindo mão de um clássico, com o mando dele no Maracanã, vai lá, o Flamengo não disputa muito mais coisa, mas, pô, o G6 está em aberto, o Flamengo pode ficar fora da Libertadores. Inverte as situações. Imagina que é a final do Maracanã com o Flamengo e a gente estivesse abrindo as pernas pra poder, botando um monte de jogo em volta redonda, clássico, não sei aonde, pra poder o gramado ficar perfeitinho pro Maracanã, pro Flamengo jogar com o River lá. A gente ia ficar puto. Então, nesse caso, acho que o Flamengo fez certo, assim, pro lado deles, né? O gramado já, né, é uma bosta, enfim. No final das contas, não dá pra dizer que do lado deles tá errado. Do nosso lado, o gramado vai ficar uma merda pra final. Essa é a grande verdade. E tem até um detalhe. O fato de ser 20 dias, né? Seria agora depois seria nessa semana de data FIFA, o estádio estaria entregue pra Conmebol. Com isso, o Fluminense e Corinthians também seria fora do Maracanã, que é na próxima quinta-feira, no dia 19. Esse jogo tá mantido pro Maracanã, vai ser no Maracanã, também porque o Flamengo bateu o pé, porque no final de semana o Flamengo pega o Vasco lá, enquanto a gente vai visitar o Red Bull Bragantino. Então o Fluminense acabou se beneficiando do Flamengo bater o pé nessa situação. Pra gente fechar, cara, o Fluminense reanunciou uma renovação com o John Kennedy até 2026. O Fluminense anunciou nessa renovação. O contrato anterior ia até 2025, foi ampliado em um ano, e é aquele exemplo que eu sempre dou, né? Essa renovação de contrato, quando é um contrato que já é mais longo, né? O John Kennedy não é tão longo assim, mas, pô, eram 2 anos ainda e pouquinho de contrato que ele tinha. E você renova por mais um ano, justamente no momento que o jogador se destacou,
nada mais é do que aumento de salário, né? O jogador, né? O contrato do John Kennedy, né? Deixa eu ver aqui exatamente a data. John Kennedy renova contrato. Deixa eu ver. Ah, não, no portal da transparência tem isso. No portal da transparência do Fluminense. Achei aqui, ó. O contrato do John Kennedy, que ele tinha renovado, né? Ele renovou esse contrato no ano de 2021 ainda. O contrato de renovação, nesse que vai até 2025, foi assinado lá atrás, no dia 4 de outubro de 2021, ou seja, 2 anos atrás, quando o John Kennedy tinha subido, ele tinha se destacado minimamente ali no Fluminense, pouco depois dele ter feito os 2 gols no Fla-Flu e tal, ainda era um reserva. E obviamente que ele cresceu dentro dessa temporada, né, nesse período. Então, normalmente para dar atualizada ali no salário, ele vem se destacando e também ao longo dessa Copa Libertadores. E o Fluminense, por outro lado, dá um aumento pro John Kennedy, mas fala, ó, tô te dando aumento, mas estende mais um ano de contrato para poder garantir que o jogador fica por aqui. Não sei se mudou alguma coisa nessa renovação, mas do John Kennedy, o Fluminense era dono de 60%, só que desses 60%, 10% deles fica pro representante, né? Porque ele é obrigado a fazer a venda com o representante do John Kennedy e o representante vai levar 10% na venda. Ou seja, o Fluminense, na real, tem 50% do John Kennedy, os outros 40% é do Social FC, que na teoria foi o clube que descobriu o John Kennedy ali, ou pelo menos que mandou ele pro Fluminense. É isso então, feliz feriado aí pra você, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, tamo junto, até a próxima, valeu!